Olá, eu sou o professor Elielton, seja bem-vindo ao nosso vídeo e nesse vídeo de hoje nós vamos falar sobre o contrato de mútuo. Segundo o Código Civil Brasileiro, em seu artigo 586, mútuo é o contrato de empréstimo de coisa fungível. E coisa fungível é algo que pode ser trocado, substituído e que tem a mesma quantidade, qualidade e valor. E por que eu estou tocando nesse assunto? Em nossas redes sociais, como no Instagram, WhatsApp e o Telegram, nós temos visto muito sobre esse assunto, já que esse ano de 2020 foi o primeiro ano em que foi entregue o livro Caixa Digital do Produtor Rural. E pode ter acontecido com essa entrega do livro Caixa Digital do Produtor Rural e, consequentemente, com a declaração de imposto de renda dessa pessoa física, que você registrou algum contrato de mútuo. Agora, em 2020, no início do ano de 2020, especificamente em 17 de janeiro de 2020, o CARF, ele editou um acórdão de número 2402.008085 que trata desse assunto. Eu vou colocar aqui no nosso vídeo esse acórdão que eu estou falando e como é importante esse assunto, principalmente para você que faz o livro Caixa Digital do Produtor Rural e que muitas vezes tem que dar um jeito para cobrir despesas em que não necessariamente o saldo bancário, o saldo de caixa desse produtor rural consegue cobrir alguns pagamentos que ele tem. Então usa-se do artifício do contrato de mútuo, que é um contrato de empréstimo de coisa fungível. Então, muitas vezes o pai empresta para o filho, ou o filho empresta para o pai, e assim sucessivamente. Então, nesse acórdão, o CARF decidiu pela autuação do contribuinte com base em alguns detalhes que eu vou passar para vocês agora. E nesse acórdão ele trata do seguinte: acréscimo patrimonial a descoberto mútuo comprovação. É certo que a lei não exige formalidade especial para o contrato de mútuo, porém, tratando-se de matéria de prova, o ônus de demonstrar de maneira convincente a existência do mútuo pertence a quem alega tal fato. Eu tenho visto que muitos amigos, muitos contadores, em algumas situações, definem ou determinam que um contrato entre as partes é suficiente para comprovar o mútuo. Em outra parte aqui desse acórdão, existe o seguinte: mútuo, comprovação. A alegação da existência de empréstimo realizado com terceiros deve vir acompanhada de provas inequívocas da efetiva transferência dos numerários emprestados e devolução destes. Não basta a simples apresentação do contrato de mútuo ou a informação nas declarações de bens do credor e do devedor. Então nós vemos aqui por essa parte do acórdão do CARF que não adianta somente você apresentar para a Receita Federal ou até mesmo para o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais um contrato entre as partes. Mais adiante nesse acórdão, ele continua dizendo o seguinte: é certo que a lei não exige formalidade especial para o contrato de mútuo. Porém, tratando-se de matéria de prova, o ônus de demonstrar de maneira convincente a existência de mútuo pertence a quem alega o fato, no caso, o recorrente. Para que os contratos de empréstimo sejam puníveis a terceiros, mormente quando este terceiro é a fazenda pública e a finalidade é a comprovação de operação sobre o qual não incide tributos, os contratos de empréstimos devem ser escritos e registrados. E ainda coloque em negrito essa última parte. Agora observe o que diz o artigo 221 do Código Civil. O instrumento particular, feito e assinado, ou somente assinado por quem esteja na livre disposição e administração de seus bens, prova as obrigações convencionais de qualquer valor, mas os efeitos, bem como os da cessão, não se operam a respeito de terceiros antes de registrado no registro público. Então o que eu estou dizendo para vocês é que nesse acórdão do CARF é determinado com base no Código Civil que existe o contrato de mútuo, portanto ele deve ser registrado. Ainda continua esse acórdão dizendo o seguinte: conforme entendimento pacificado no âmbito desse Conselho, para comprovar a realização de contrato de mútuo entre pessoas físicas é necessário: primeiro item, apresentar o contrato de mútuo registrado e assinado pelas partes. Segundo, a informação da dívida deve constar nas declarações de rendimentos do mutuário e do mutuante, isso é óbvio que vai constar. Comprovar o efetivo ingresso do numerário no patrimônio do contribuinte com indicação de valor e data, como previsto no contrato firmado. Demonstrar a disponibilidade financeira do mutuante e, por último, expirado o prazo contratual, a comprovação da quitação do empréstimo ou de aditivo contratual alterando a data de vencimento.
Então, como nós vemos, né, nesse acórdão do CARF, é imprescindível que existam alguns aspectos relativos ao contrato de mútuo que deve ser seguido pelas pessoas que estão envolvidas nesse contrato. Não basta simplesmente você ter um contrato assinado entre as partes, pois esse contrato, frente à Fazenda Pública, frente à Receita Federal, ele não tem pura e somente validade jurídica. É preciso provar que o mutuante ele tem capacidade financeira de efetuar esse empréstimo e aquele que tomou esse empréstimo, ao efetuar o pagamento de volta a quem o emprestou, deve comprovar mediante documentação idônea. Então fica a nossa dica para você que faz escrituração de livro caixa digital do produtor rural ou de qualquer outro livro caixa ou de qualquer outra situação que implique lançamento de situação de movimentação financeira com base em contrato de mútuo, muito cuidado com os aspectos técnicos que a legislação coloca para que você venha provar que efetivamente aquele contrato de mútuo existiu e que você teve o pagamento das parcelas corretamente. Fica a nossa dica, esse é o vídeo dessa semana. Na próxima semana traremos outros assuntos. Um abraço e bom final de semana do professor Elielton. Até logo!